Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lua Educativa. Eu sou a professora Luciane de Deus e na aula de hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto Fundamentos da Educação, Concepções e Práticas na Educação Infantil. Lembrando que o nosso estudo é baseado na coleção Pro Infantil, módulo 3, unidade 3, livro de estudo volume 2 do MEC. Tá bom? Hoje vamos falar sobre um dos nomes mais importantes da história da educação, Jean-Jacques Rousseau. Ele foi um filósofo iluminista que revolucionou o pensamento sobre a infância, sociedade e ensino, com a sua proposta de educação natural. Mesmo escrevendo no século XVIII, as ideias dele continuam sendo discutidas em faculdades de pedagogia, cursos de licenciatura e nas escolas até hoje. Vamos entender o que ele propôs, por que ele foi tão revolucionário e como suas ideias ainda influenciam a pedagogia até hoje. Fica comigo até o final, que eu também vou comentar algumas críticas importantes à pedagogia dele, porque nem tudo são flores, ok? Quem foi Rousseau? Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712 em Genebra e foi um filósofo iluminista com uma visão muito crítica da sociedade da época. Para ele, o ser humano nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. Segundo o filósofo, a criança nasce boa, e o adulto, com sua falsa compreensão da vida e já imerso em uma sociedade cheia de vícios, seria o responsável por pervertê-la. Rousseau era adepto da ideia de que os pequenos, as crianças, deveriam viver por mais tempo possível em seu estado natural de inocência, dando à infância um valor próprio, pois até então esse período era considerado uma preparação para a vida adulta. As crianças daquela época eram tidas como adultos em miniatura, não é? Então Rousseau vem com essa ideia nova de infância. Essa ideia está presente em várias de suas obras, mas a principal referência quando falamos de educação é o livro Emílio ou da Educação, publicado em 1762. Nesse livro, Rousseau propõe como deve ser a formação ideal de uma criança guiada pela natureza, pelo desenvolvimento da própria criança e com o mínimo de interferência social precoce. Tá? Essa aqui é a capa de um livro, né, do Rousseau, mas tem outras edições também um pouco mais modernas, tá bom? Se você tiver interesse de ler, né, fica essa dica. O ponto central da pedagogia de Rousseau é a chamada educação natural. Mas o que é isso? É a ideia de que a criança deve ser educada de acordo com seu ritmo próprio, com suas necessidades naturais, sem pressa, sem imposições. Para Rousseau, o papel do educador não é despejar conhecimento, mas criar situações para a criança descubra por si mesma. Nesse sentido, baseado na teoria da bondade natural do homem, Rousseau sustentava que só os institutos e interesses naturais deveriam direcionar a educação. Ou seja, o foco sai da transmissão de conteúdos e vai para o desenvolvimento da autonomia e da curiosidade. Ele também defendia que a infância é uma fase única e que não deve ser tratada como uma preparação para a vida adulta, mas sim como uma etapa com valor em si, né? A valorização da infância. Ele começa a olhar a infância de uma maneira diferente do que os adultos da época, né, consideravam. Em Emílio, Rousseau divide o desenvolvimento da criança em etapas. Cada fase, cada etapa, tem suas características e necessidades. Cada etapa, né, conta, olha só, cada etapa tem suas características e Rousseau era contra antecipar as fases, como ainda vemos acontecer nas escolas até hoje, infelizmente. Ele defendia que não devemos forçar a razão ou a moral muito cedo, mas permitir que a criança descubra o mundo no seu tempo. E essas fases, de acordo com Rousseau, são bem interessantes. Olha só. De acordo com Rousseau, a primeira fase é a infância, que vai do 0 aos 2 anos. Aqui, o foco é no desenvolvimento dos sentidos e das necessidades básicas,
A criança ainda não entende o mundo racionalmente, não é? Então aqui Rousseau falava que era mais para os adultos terem essa atenção voltada para as necessidades básicas da criança, né? Que ela ainda não tinha muito entendimento a respeito das coisas ao seu redor. A segunda fase é a primeira infância, dos 2 aos 12 anos. É o momento de explorar o mundo físico. Nada de livros ainda. O aprendizado vem da experiência com o ambiente. Aí eu chamo a sua atenção, né, para a gente fazer um paralelo com a educação de hoje. Você imaginar uma criança dos 2 aos 12 anos, né, sem livros, imagina ainda sem celulares, né, sem telas, sem uso de telas, só aproveitando a infância, brincando, né, buscando descobrir através da natureza, do ambiente, da sua própria curiosidade, seria muito bom, não é? Ó, ele é bem radical nessa parte, ó, é o momento de explorar o mundo físico, nada de livros ainda. O aprendizado vem da experiência com o ambiente, né? Bem diferente dessa fase hoje em dia, não é verdade? Na terceira fase, né, vem a adolescência, dos 12 aos 15 anos. Agora sim começa o uso da razão. O jovem pode começar a estudar ciências, matemática e filosofia. Para Rousseau, nessa fase, né, ele considerava ideal para a criança começar a estudar, né, e introduzia as matérias, né, as disciplinas mais importantes para ele nesse momento, que era ciências, matemática e filosofia. Bem diferente, né, gente? A próxima fase é a juventude, dos 15 anos para frente. Esse é o período em que ele deve ser preparado para a vida em sociedade, com reflexões morais e sociais, não é? Dos 15 anos para frente, Rousseau considerava uma fase muito boa para a preparação desse jovem, né, para a vida adulta. Bem importante. Rousseau também criticava a escola tradicional por ser rígida, autoritária e desrespeitar os ritmos da infância. Ele achava que a educação formal muitas vezes sufocava a curiosidade natural das crianças, não é? Porque ele acreditava que muito tempo dentro de sala de aula, né, só fazendo as mesmas coisas mecanicamente, né, tirava esse, não estimulava o aprendizado dos alunos, né? Ele acreditava que a criança, o adolescente aprendia muito mais na natureza, ao ar livre. Então, ele era contra essa rigidez no ensino. Mesmo com as limitações do seu tempo, Rousseau plantou as sementes de várias ideias que hoje são consideradas essenciais na pedagogia: o respeito à criança, a valorização da experiência e o papel ativo do aprendiz. Na pedagogia de Rousseau, o educador não é um professor tradicional. Ele atua quase como um guia silencioso, organizando o ambiente e as experiências, mas deixando que o aprendizado aconteça de forma mais autônoma, né? O professor, na verdade, ele fica por trás dos bastidores, dando suporte para a criança para que ela venha se desenvolver por conta própria. Ele só vai alinhando os pensamentos, alinhando a aprendizagem, mas é a criança que vai em busca do ensino em si, né? De acordo com a sua própria curiosidade. Em outras palavras, o professor não ensina diretamente, mas sim cria condições para que a criança descubra por si só. Essa ideia influenciou profundamente a pedagogia moderna, especialmente em métodos como os de Montessori, Freinet e até Piaget, entre outros educadores também, tá? Não são só esses não. Claro, Rousseau também foi criticado. Seu modelo é centrado em um menino idealizado e não contempla a educação de meninas, que ele trata de maneira muito diferente em suas obras. Além disso, algumas de suas ideias são difíceis de aplicar em contextos reais, tá? Principalmente, né, como vocês viram, que a criança para ele só teria contato com os livros a partir, né, dos 12 anos. Olha quanto tempo, né, sem a leitura. É uma coisa que praticamente impossível. Mesmo com essas contradições, a pedagogia de Rousseau é um divisor de águas na história da educação.
Ele abriu caminho para enxergar a criança como protagonista, para repensar os métodos escolares e para valorizar a liberdade e autonomia no processo de aprender. E você? Concorda com essa ideia de educação mais natural, mais livre? Ou acha que a escola precisa mesmo ser mais estruturada? O que é que você pensa a respeito? Você concorda com Rousseau ou não? Resumo da pedagogia de Rousseau: educação centrada na criança, aprendizagem ativa e natural e crítica à imposição e à rigidez no ensino. Tá? Essa é a ideia central da pedagogia de Rousseau. E uma frase dele interessante: tudo é bom ao sair das mãos do Criador, tudo degenera nas mãos do homem. Como ele acreditava que a criança era boa, ela nascia boa, mas que o homem que deturpava, a bondade da criança. A criança se desviava da sua bondade, e ele culpava o homem por causa disso, os adultos. Você já tinha ouvido falar da pedagogia de Rousseau? Sim ou não? Aproveita para anotar a dica de leitura, no livro Emílio ou da Educação, que é o livro de Rousseau, uma obra desafiadora, mas essencial para quem quer entender o pensamento pedagógico moderno. Gostou da aula? Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente o que você achou, Se você puder compartilhar também, agradeço muito. Agradeço você que ficou até o final, espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Nos veremos no próximo vídeo, na nossa próxima aula, onde estudaremos sobre Frederic Froebel, que eu gosto muito particularmente. Até lá, um abraço, tá bom? E nos vemos na próxima aula.